paz do Senhor a todos. Hoje cá estou eu para partilhar uma palavra que vai edificar cada um de nós. Na semana passada eu não pude fazer, mas hoje estou cá. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, pedir perdão pelos meus pecados, pedir para que eu possa falar em espírito, não em carne, e que essa palavra possa falar aos corações, abrir os olhos de entendimento e nos exortar também, Senhor. Ficamos perto mais de Jesus, que o Senhor possa também nos chamar a atenção de alguma coisa, e oro para que muitas pessoas não endureçam os seus corações, Senhor. E muito obrigada por esta oportunidade que me dás. Continua sempre me usando, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Hebreus capítulo 3, do verso 12 a 16, que diz assim. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde de facto nos apeguemos até ao fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos Moisés, tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar, é verdade. Então a palavra que eu trouxe aqui é, por exemplo, uma chamada mesmo de atenção, mesmo para nós, né? Que muitas das vezes a gente sabe de tudo aquilo que Deus já fez, já as maravilhas, as coisas que Deus já fez, o livramento, e às vezes vem aquela incredulidade, aquela revolta, porque há pessoas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, está tudo começa-se a esfriar, não tem aquele amor, aquele primeiro amor, né? Que a gente tem, aquela vontade de estar na presença de Deus. E quando vem uma tribulação, alguma situação, as pessoas se esquecem dos feitos que Deus já fez, quando Jesus esteve no controle de tudo, daquilo que Jesus já entregou a sua vida por nós, os livramentos que Ele já nos deu. A gente esquece, então a gente começa a murmurar. Às vezes há alguns que se afastam, já não querem, não quero saber mais de Deus. Ele nunca me ouve, nunca ouve a minha oração, nunca faz aquilo que eu quero, mas a gente esquece o quanto somos amados por Cristo. E então temos aqui o exemplo do povo, né? Que quando Moisés tirou o povo do Egito, né? Que ele foi escolhido por Deus, né? Para libertar, para tirar o povo da opressão que eles estavam passando no Egito. E então, mesmo assim, eles, diante de tudo aquilo que Deus fez, abriu o mar vermelho, tirá-los do Egito, dos milagres que Deus fez, diante disso, começaram a murmurar, por exemplo, quando Deus alimentou eles, alimentou-se eles, Shem alimentou com maná, e mesmo assim murmuraram: ai, Deus nos trouxe aqui para aparecer. Murmuraram parecia que tiveram 40 anos no deserto, murmuraram e dizer que estavam com saudades da iguarias do Egito, das carnes, enfim, até Deus alimentou eles eu não me lembro qual é o nome mas alimentou-os, mas mesmo assim alimentou, cuidou deles, ainda assim murmuraram. E mesmo também quando Moisés mandou, pronto, cada chefe de cada tribo, e pronto, também estava lá Caleb e Josué, né? E mais enviou alguns homens para conhecer como é que é a terra de Canaã, como é que se são muitos, se os povos de lá, se é poderoso, se é fraco, como é que é, pronto, conhecer mais como é que é o sítio. Então, quando os povos voltam, quando os homens voltaram, né, para Moisés, trouxeram um relatório negativo sobre aquela terra de Canaã que Deus tinha prometido a dar para eles. Trouxeram um relatório negativo, então as pessoas começaram a murmurar. Porque é que Deus nos trouxe aqui? A falar contra Deus. Porque é que Deus nos trouxe aqui para nós morrer os nossos filhos também? Então, por causa disso, eles não entraram. Não entraram na terra prometida que Deus tem. Só o Caleb, aquele que diz que tentou calar eles, não vamos falar assim, não, nós vamos vencer, porque Caleb e Josué, esses que foram fiéis, que confiaram, eles foram também enviados para ir ver, para reconhecer como é que é a terra de Canaã, para ver como é que são as condições de lá, como é que é, quais são os soldados, isso. E eles não caíram, tiveram um espírito diferente de fé.
confiaram, não murmuraram, mas o povo murmurou, não, mesmo diante de tudo aquilo que Deus fez, e dos milagres, de ter cuidado deles durante no deserto, alimentando eles, ainda assim murmuraram contra Deus, esqueceram dos feitos que Deus já tinha feito, dos livramentos que eles tiveram quando saíram do Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho, muitas coisas, esqueceram de tudo aquilo que Deus fez, murmuraram, estavam com saudades das coisas do Egito, da carne, pronto, o pecado, das coisas de lá. Mas esqueceram aquilo que Deus fez, então murmuraram contra Deus. Então assim somos nós também, muitas das vezes esquecemos daquilo que Deus já nos fez do livramento, murmuramos, deixamos de acreditar, vem aquela incredulidade, pensamos naquilo que é negativo, esquecemos, parece que perdemos a nossa fé e não é isso que Deus nos ensina. E nós devemos lembrar de tudo aquilo que Deus nos fez. Se nós estamos vivos, é graças a Ele. Se nós temos uma casa, um aumento, estamos vivos, é tudo a graça a Deus, é um milagre. Então a gente esquece, vai querer abandonar Deus, nós esquecemos aquilo que Deus é, que Deus nos ama, não é por aquilo que Deus nos dá. E então esse povo murmurou, por isso é que eles não entraram na terra prometida. Alguns não entraram por causa da desobediência, murmuraram, foram rebeldes, mesmo com Moisés, foram rebeldes. Nós sabemos do Corá também que foi rebelde. Não reconheceram, também estavam porque falaram contra Moisés também, não reconheceram que Moisés foi aquele que foi escolhido para guiar o povo, para tirar o povo do Egito, para mandar eles para a terra prometida, Canaã. Então, é isso, somos nós também. Para nós temos de ter cuidado, porque aqui diz que se hoje, que diz assim, para nós termos cuidado, como Deus diz assim, vou ler de novo, é Hebreus 2 que diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, o que é que nós vamos fazer? Encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, encorajar, exortar uns aos outros, partilhar uma palavra também de conforto ao irmão, uma palavra também bíblica, exortar para que a pessoa se arrependa, a incentivar uns aos outros, não endurecer os nossos corações, ter cuidado com o engano também, porque às vezes a gente pode estar a pensar que está a fazer uma coisa, pronto, estamos a fazer uma coisa certa, mas também temos que ter muito cuidado, porque Deus diz assim, porque na palavra de Deus diz assim, que ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de facto nos apeguemos até ao fim à confiança que tivemos desde o princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endurecer o coração como na rebelião, quem foram os que ouviram e rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes, e vemos assim, por causa da incredulidade, não poderam entrar. Então temos que ter cuidado, temos que exortar uns aos outros, temos aquela confiança até o fim. Eu sei que vem coisas mesmo para tentar matar a nossa fé, a gente parece que ficamos paralisados, esquecemos de quantas vezes Deus nos livrou, quantas vezes Deus esteve conosco, nunca nos abandonou, quantas vezes a gente passamos por uma situação, Deus nos tirou daquela situação. E às vezes a gente fica muito tempo numa situação no deserto por causa de murmurarmos, porque a gente murmura muito. E em vez de entregar nas mãos de Deus, pôr a nossa confiança, então a gente acaba por endurecer o nosso coração e já não quero falar mais, já não quero ouvir a voz de Deus, já não quero ouvir. Uns até acabam com a sua vida, tiram a sua vida, acabam com a sua vida, já não querem mais nada, aceitam aquilo que o inimigo põe na mente, que é mentira. Então nós temos que ter lembrar sempre daquilo que Deus nos fez, encorajar uns aos outros, que é neste tempo agora, encorajar uns aos outros, para nós também não cairmos no engano, não endurecer o nosso coração mesmo diante de situações, provocações, não endurecer os nossos corações, entregar tudo na mão de Deus e orar a Deus para que nos possa dar-nos um coração segundo a Ele. E guardar o nosso coração, porquê? Porque o nosso coração é de onde Ele procede a vida, porque Deus diz, sobretudo guardai o vosso coração, porque dele procede a vida. Não, nós temos de ter cuidado para também não sermos incrédulos. A incredulidade que nos faz, até pode impedir aquilo que Deus tem para nós, as promessas que Deus tem para nós, por causa da nossa incredulidade. E lembrar que
que Deus nos ama, que Jesus nos ama. Se Deus, por que Deus nos ama? Ao ponto de Deus nos ama tanto que até Ele enviou o seu único primogênito por amor de nós. O qual é um pai que faz isso, dá o seu único primogênito para morrer por muitas pessoas, para morrer para o mundo, para as pessoas serem salvas, serem libertas. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que Deus nos ajude a todos, né? Para nós não cairmos no engano, na soberba, no engano, também não voltar a ter saudades da velha vida, do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Então nós temos que pedir a Deus muita sabedoria, muito discernimento neste tempo e vigiar o nosso coração, vigiar o que é que está no nosso pensamento, vigiar mesmo, ter cuidado. Tanto serve, o que eu estou a falar para vocês, tanto serve para mim também, porque eu vou trazendo aqui a palavra, Deus também fala também ao meu coração. Então, não é tempo de nós perdermos tempo, não é tempo para perdermos tempo com coisas que não são importantes, com coisas que não vai nos levar a mais perto de Deus. Mas vigiar e não endurecer o nosso coração, incentivar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, para nós também não cairmos no engano, porque há muito engano, portanto a gente temos que ter isso em mente. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações e vos exortado também. Para nós também vigiarmos e pedir a Deus para a nossa fé para nós não perdermos a nossa fé. Tenta sempre lembrar daquilo que Deus nos já fez por nós, dos feitos, dos livramentos que Ele nos deu. Se estamos aqui, até que estamos noutra etapa, foi porque nós estamos aqui vivos ainda, é porque graças a Ele esteve connosco. Está sempre connosco, nunca nos abandona. E é isso que eu quero deixar aqui, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, que Deus vos abençoe e fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.